Entre os povos da antiguidade se encontra também os hebreus. Os hebreus têm uma influência muito grande em nossa cultura. No aspecto religioso, que foram eles que criaram o monoteísmo, a crença em um único só Deus, e o Antigo Testamento, que é tanto lido e venerado tanto pelos cristãos, como também os muçulmanos e os próprios judeus. Vamos ver e conhecer um pouco da história dos hebreus. Primeiro, que os hebreus estão localizados bem próximo ao Egito. Eles vão se estabelecer numa região chamada de Palestina. E aqui nós destacamos algumas características dos hebreus. Hoje são chamados de atual Israel, a região em que eles se estabeleceram, tá certo? Vão desenvolver uma atividade econômica voltado para o pastoreio e a agricultura, às margens do Rio Jordão. Eles também fazem parte daquilo que nós chamamos do crescente fértil. Nós vamos ter a presença da propriedade da terra. Inicialmente era coletiva, em que todos participavam. Depois, as terras mais férteis, as melhores terras, tornam-se privadas, pertencendo assim à aristocracia. É importante percebermos que a base da economia dos hebreus não vai ser nem a agricultura, nem o pastoreio. Vai ser os saques e as guerras, tá certo? Na pirâmide social, você vai ter bem no topo da pirâmide a família real. Vamos ter os fazendeiros e os sacerdotes, que vão estar bem no topo da pirâmide. Logo abaixo, nós vamos ter os comerciantes, os burocratas. E abaixo desse grupo, você vai ter aí os pastores, os camponeses e os escravos. Tá certo? Essa é a estrutura da sociedade hebraica. Já no aspecto religioso, como eu falei para vocês, os hebreus foram os povos da antiguidade que desenvolveram o chamado monoteísmo, que é a crença em um único só Deus. Então, os únicos povos da antiguidade que eram monoteístas eram os hebreus. Tá certo? Quando nós estivermos estudando o Egito, que vai ser a nossa próxima aula, a gente vai perceber que em um período de uma dinastia do faraó Amenófis IV, ele vai implantar o monoteísmo. Mas o monoteísmo no Egito só vai durar durante a dinastia de Amenófis IV. Mas o monoteísmo é uma característica própria dos povos da antiguidade no que diz respeito aos hebreus. Então, os hebreus são os únicos povos da antiguidade que eram monoteístas, acreditando assim em um único só Deus. Na parte da escrita, vai prevalecer aí o chamado aramaico, tá certo? Isso que corresponde aí à cultura hebraica. Nós temos aqui um mapa. Esse mapa nos dá uma boa orientação. Nós vamos ter aí a região de Israel. Aí temos a Cisjordânia. Nós vamos ter o Rio Jordão, que vai ser importantíssimo para essa região, tá certo? Que faz com que eles participem do chamado crescente fértil. Lá em cima, nós temos lá o Líbano, né? E o Líbano está muito presente na nossa mente devido à explosão que houve no porto do Líbano essa semana, né? Todo mundo teve a oportunidade aí de acompanhar, tá? É importante percebermos que a sociedade hebraica, ela é patriarcalista, é uma sociedade patriarcal, em quem manda é o homem, o chefe da família, tá certo? E o povo hebreu, ele vai surgir por meio de Abraão, que é o seu primeiro patriarca. Nós vamos ter os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, tá certo? O primeiro patriarca vai ser Abraão, que é chamado o pai da fé. Ele que escuta o chamado de Deus, que vai desenvolver o monoteísmo,
vai sair da cidade de Ur, que Ur está dentro da região da Mesopotâmia, e vai migrar para a terra prometida, que é Israel, que é a Palestina, em que Deus havia prometido a Abraão que seria uma terra que iria jorrar leite e mel. Então Abraão deixa todos os seus bens em Ur e sai com sua família, com o que pode, e vai em direção a essa terra prometida, que é a Palestina. E vai dar continuidade ao povo hebreu. Tá certo? Que a palavra hebreu significa povo escolhido de Deus. Tá? E aí nós vamos ter Isaac e Jacó, que faz parte aí dos 12 filhos, e vai ser criada as chamadas 12 tribos hebraicas, né? A chamada 12 tribos de Judá. E vamos ter o primeiro êxodo, que êxodo significa saída, rumo ao Egito. Vamos ter uma situação muito difícil na região ali do Oriente, tá certo? Eles são atacados pelos filisteus, pelos cananeus, e uma série de invasões acontecem, e os hebreus, passando também por uma dificuldade muito grande de seca e de fome, resolvem ir para o Egito, porque naquele momento o Egito era o celeiro, né, do Oriente Médio, o celeiro de toda aquela região, era rico em comida. E aí os hebreus vão para o Egito em busca dessa fartura e terminam se escravizando, tornando-se escravo no Egito. E vamos ter um outro êxodo, que é o chamado êxodo hebraico, que esse é chefiado por Moisés, onde Moisés vai tirar o povo do Egito, libertar o povo do Egito, e vai conduzir o povo à terra prometida de novo, tá certo? E eles vão passar 40 anos no deserto, andando no deserto. E aí Moisés é aquela figura que fala com Deus, Deus confia a ele as tábuas dos 10 mandamentos, são as 10 leis que é dada a Moisés para que o povo possa seguir as normas, as leis dos 10 mandamentos, tá certo? Moisés não chega a entrar na terra prometida, não chega a entrar na Palestina, quem vai entrar vai ser Josué. E o povo hebreu, a princípio, não tinha reis. Eles eram governados pelos juízes e pelos profetas. Os profetas estavam sempre presentes na história do povo. E os juízes eram convocados principalmente em períodos de guerras, tá certo? E aí vamos ter uma outra disputa entre os palestinos e os filisteus. Aí nós vamos ter a nomeação de juízes para liderar as 12 tribos de Israel. Um dos líderes que se destaca aí vai ser Samuel, né? Vai ser um dos maiores líderes que eles vão ter. E o povo vai se destacando. Em relação a experiência deles com outros povos, eles percebem que todos os povos têm um monarca, têm um rei. E aí termina o povo pedindo aos profetas que Deus revele para eles um sistema de monarquia. E aí vai ser implantado um sistema de monarquia para o povo hebreu. E o primeiro rei, o primeiro monarca vai ser Saul. Depois de Saul vai vir Davi, e Davi vai ser responsável por toda a edificação de Jerusalém, por toda a conquista de Jerusalém. Davi vai ser um rei muito querido e é responsável pela criação dos salmos da Bíblia, tá certo? E o seu filho, Salomão, vai ser aquele que vai ser responsável pela construção do Templo de Jerusalém, tá certo? Vai desenvolver o comércio e a riqueza do Estado de Israel, no seu período, em seu governo. Vamos ter aí a dimensão da Páscoa, o Pentecoste judaico, tá certo? O aumento de tributos e a atribuição desses tributos para manter a nobreza. E Salomão se destaca por ser esse rei que vai trazer tanto a riqueza para
a Palestina, como também vai ser condenado por ter trazido também a idolatria. Porque pelo fato dele também manter contato e se casar com várias outras princesas de outros reinos, que ele vai ter um harém, tá certo? Isso vai fazer com que a região norte da Palestina tenha influência de culturas pagãs e a idolatria de outros deuses, do politeísmo. Haja vista que o povo hebreu era monoteísta, acreditava em um único só Deus. E a influência desses outros povos trazem, de certa forma assim, um conflito religioso entre o politeísmo e o monoteísmo, tá certo? Com a morte de Salomão, você vai ter assim o fim da unidade do reino de Israel, e aí você vai ter a disputa pelo trono do reino, pela sucessão do trono de Salomão, e aí termina o reino sendo dividido em dois: o reino de Israel e o reino de Judá. E aí tudo que se divide, como nós sabemos, se enfraquece. E aí em 721 a.C., os assírios vão conquistar Israel. Em 586, os babilônios conquistam a região de Judá. E em 539, os persas vão liderar aquela região também e liberta os hebreus do domínio dos babilônicos. Eles voltam para a Palestina, tá certo? E aí nós vamos ter a chamada diáspora hebraica. É quando os judeus vão se dispersar pelo mundo através do domínio grego macedônico e posteriormente também o Império Romano, quando Roma conquista o Império Grego, tá certo? Aí você vai ter no ano 70 depois de Cristo a destruição do Templo de Jerusalém, que vai ser feita pelos romanos. E aí ficou aquela região, porque como é uma região que está no ponto estratégico para ligar a dimensão do norte ao sul daquela região, todos têm que passar pela Palestina. Então ela fica como se fosse um sanduíche ali, um ponto estratégico militar. Então todo mundo queria tomar posse daquela região para uma forma estratégica militar, tá certo? E aí aquela região ficou muito tempo sendo conquistada por vários povos, e a própria disputa interna entre cristãos, judeus e muçulmanos. E no período pós-guerra, em 1948, a ONU reconhece Israel como um Estado. Então, em 1948, é reconhecido o Estado de Israel. Lembrando que Israel não é conhecido ainda como um país, mas sim como um Estado, tá certo? Então essa aí foi a nossa aula dos povos da antiguidade, estudando aí o povo hebreu. Um abraço a todos.